Tem um vídeo do Djonga reagindo a comentários, principalmente racistas na internet, assim. Eu gosto muito desse vídeo porque tem um momento que ele fala, ele tá tratando principalmente de questões raciais e de classes sociais mais pobres, assim. Mas aí tem um momento desse vídeo que ele fala, né, que as pessoas também têm direito a lazer, a se divertir, a viajar, que não deve ser só trabalho, assim, nem se contentar com o mínimo. E ele tá falando isso especificamente, assim, nesse recorte, né, racial, de classes sociais mais pobres, mas eu acho que a gente pode ampliar isso, assim, para o modo como a cultura é entendida no país, né, porque ainda fica numa chave disso muito restrito a algumas camadas sociais e não, né, a gente tem que entender que a cultura é um direito nosso, assim, mesmo, que tem que ser garantido pelo Estado de alguma forma, né, um direito previsto na Constituição. E aí, quando a gente entende que isso é um direito nosso, isso abre possibilidade para a gente reivindicar e tomar o que é nosso e cobrar ações do Estado nesse campo, né? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcela Marcucci, eu sou produtora cultural, atriz e historiadora, e hoje eu vim falar sobre políticas culturais, trazer aí um breve panorama histórico sobre as políticas públicas em cultura no país. Como base para essa videoaula, eu usei principalmente o artigo Políticas Culturais no Brasil, Tristes Tradições, do Antônio Albino Canelas Rubim. Eu também usei textos da Marilena Chauí e algumas reportagens, algumas matérias atuais sobre o setor cultural. E já que a gente vai falar sobre políticas culturais, eu acho importante mencionar que essa videoaula está sendo realizada pelo PROAC, o Programa de Ação Cultural, que é uma iniciativa do governo do estado voltado para o fomento e para a difusão de atividades artísticas e culturais no estado de São Paulo. Bom, antes da gente iniciar então esse panorama histórico, a conceituação, o entendimento de políticas públicas que a gente vai ter aqui é o do Nestor Garcia Canclini, que é um antropólogo argentino, considerado um dos maiores investigadores em comunicação e estudos culturais da América Latina. O Canclini vai falar que quando falamos em políticas culturais, nós estamos falando de um conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, por instituições civis e grupos comunitários organizados, com o objetivo de promover o desenvolvimento simbólico, de satisfazer as necessidades culturais de uma população e de obter um consenso para uma ordenação ou transformação social. Ou seja, quando a gente fala de políticas públicas aqui, a gente vai estar falando de um conjunto de ações do Estado que vai ser realizada para intervir num determinado contexto, pensando num bem geral, num bem coletivo. E essas ações, para intervir nesse contexto, elas têm que ser regulares, elas não podem ser pontuais. Porque quando elas são pontuais, quando elas não têm uma continuidade, elas se transformam em políticas de governo e não políticas públicas. E aí o Antônio Rubim, ele também utiliza essa conceituação de política pública do Nestor Garcia Canclini, considerando principalmente essa regularidade, essa continuidade dessas intervenções e o fator da coletividade, né? Essas ações que acontecem pensando num bem comum, num bem geral. E o Antônio Rubim, ele vai considerar três características marcantes assim nessa trajetória das políticas em cultura no país, que são o autoritarismo, a instabilidade, pensada principalmente como uma falta de continuidade, e a ausência do Estado. Para ele, esses três pontos vão acompanhar todo esse panorama, toda a trajetória das políticas em cultura no país, que ele vai localizar como se iniciando nos anos 30, né, em 1930, no governo Vargas. Esse vai ser o momento inaugural, então, de ações do Estado no campo cultural, e ele vai ser marcado principalmente pela passagem do Mário de Andrade no Departamento de Cultura da cidade de São Paulo e pela presença do Gustavo Capanema no Ministério da Saúde e da Educação, que nesse momento vai estar atrelado à cultura. A passagem do Mário de Andrade no Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, ela está no âmbito municipal e aqui a gente vai falar principalmente num panorama considerando a esfera federal, a esfera nacional. Só que a gente destaca ela, e o Rubim também, porque ela vai ter uma importância que vai ultrapassar esses limites do município, né?
As considerações, enfim, as questões que o Mário vai colocar, elas podem ser aproximadas, inclusive, de ações que vão vir posteriormente, como, por exemplo, nos anos 90, quando a Maria Helena Chauí vai estar à frente da Secretaria de Cultura também da cidade de São Paulo, né? Que ela também vai ter um entendimento da cultura como algo que extrapola as belas artes, que considera culturas populares e outros tipos de manifestações. E lá nos anos 2000, quando Gilberto Gil assume o Ministério da Cultura, porque ele também vai ter esse entendimento de cultura ampliado, que era uma questão, era uma consideração do Mário lá nos anos 30, e também o Gilberto Gil vai trazer uma questão da cultura, né, como um direito, como algo vital, que também vai ser algo que lá nos anos 30 o Mário vai estar falando, né? Então, por isso, essa menção a ele, assim, essa relevância, essa importância, mesmo a gente estando pensando no cenário nacional e o Mário estando numa atuação municipal, porque vai extrapolar e essas ações dele vão ser aproximadas de outras coisas que vão acontecer posteriormente. Mas aí voltando para os anos 30, no governo Vargas, vai ser um momento muito contraditório, porque se por um lado você tem o Estado pela primeira vez realizando ações e investindo no campo, né, no setor cultural, de outro você vai ter uma censura e uma repressão muito forte, que são características de regimes autoritários e ditatoriais, que foi o que aconteceu no governo Vargas, né, no período do Estado Novo. Então você vai ter essa contradição, e aí lembrando das características marcantes, né, que o Rubim fala, a gente vai ter um incentivo, né, enfim, um fomento do Estado no campo cultural que vai estar muito alinhado ao autoritarismo, a esse controle, né? Então, se por um lado você vai incentivar, esse incentivo vai vir com um controle muito forte do Estado, pensando em usar a cultura como instrumento para o projeto de governo do governo que estava no poder no momento, que era o governo Vargas, né? Então você vai, vamos se dizer, desviar, você vai usar a cultura como uma ferramenta para difundir posicionamentos do governo do momento, né, do projeto político do Vargas, que, por exemplo, vão estar muito ligadas a uma questão do nacionalismo, da mestiçagem do povo brasileiro, de incentivar o trabalho, né? Então você vai ter esse alinhamento, você investe, você fomenta, você cria ações nesse campo, mas tudo isso sob um controle muito rígido para ser usado como uma ferramenta para o próprio governo do momento. E essa estratégia ela também vai ser utilizada, por exemplo, em outros momentos de regimes autoritários e ditatoriais, como na ditadura. E é lógico que é muito importante destacar aqui que a gente tem que discutir sobre qual é o entendimento de cultura, né, que esses regimes têm, como que eles utilizam disso, mas um fato é que tem sim uma forte iniciativa, assim, um forte fomento do Estado nesse campo, mas pensando em usar isso como uma ferramenta para forjar uma nação do modo que esses governos queriam. E de 1945 a 1964, no período que ficou conhecido como intervalo democrático, porque ele vai acontecer depois do governo Vargas e antes do período da ditadura militar, nesse intervalo a gente quase não vai ter ações do Estado no campo cultural, né? A gente quase não vai ter iniciativas de políticas culturais do Estado. Praticamente tudo que vai acontecer nesse momento de desenvolvimento cultural, ele vai vir de iniciativas que não estão atreladas a políticas culturais. E após o intervalo democrático, com a instauração da ditadura militar brasileira em 1964, a gente vai ter de novo um alinhamento entre políticas culturais e autoritarismo. E esse alinhamento no período da ditadura, ele vai ser diferente em cada fase, assim, em cada momento desse governo no país. Então, de 64 a 68, quando a gente pode localizar em um primeiro período, a gente vai ter um florescimento cultural que vai estar mais atrelado a camadas da esquerda e classe média, enquanto as políticas de governo vão ter um investimento, assim, um fomento mais pesado em questões mediatizadas, pensando em unir simbolicamente o país, né? E aí, depois disso, num segundo período, que vai ser de 68 a 74, que é quando a gente vai ter o ato institucional número 5, o controle do Estado, né, a violência do Estado nesse momento vai ser mais forte e vai marcar, né, pensando na cultura e nas artes, um período de uma censura e de uma repressão muito forte, enquanto do outro lado o Estado vai estar forçando mais ainda essa cultura mediatizada, pensando, né, mesmo em homogeneizar e difundir essa ideologia do Estado, difundir
as questões que o Estado queria difundir, né, que o governo queria introjetar na população de uma maneira midiática e mercadológica. E aí os únicos projetos, né, que vão conseguir um pouco fugir disso, fugir de como o Estado estava tratando a cultura no momento, são projetos mais marginais, de estéticas mais marginais. E aí a gente entende marginais aqui como projetos que extrapolam, assim, que transgridem valores que vão estar associados à ditadura, né? Então marginais como coisas que fogem ali, que estão à margem disso que está acontecendo, fugindo dela, transgredindo, rompendo com isso. E aí, falando em estéticas marginais, no que a gente entende por marginal nesse momento, não tem como não mencionar o Seja Marginal, Seja Herói, do Hélio Oiticica, que vai ser criado nesse momento. E aí, uma última fase do período da ditadura no Brasil, que vai de 74 a 85, já vai ser um momento mais marcado por uma transição para uma volta para a democracia, né? E aí, nesse momento de transição, o Estado vai estar querendo controlar isso, ele vai querer que essa transição aconteça sobre o controle dele, né? Sobre ali as rédeas de quem está no poder. Então, eles vão começar a cooptar profissionais do setor cultural justamente para fazer essa transição dentro do controle deles. Então, eles vão investir mais na área cultural, eles vão começar a criar instituições que não tinham sido criadas até então, como, por exemplo, a Funarte, e a gente vai ter pela primeira vez um Plano Nacional de Cultura. E tudo isso pensando nesse momento de transição e disso acontecer dentro de um controle do Estado, né, dele estar comandando isso. Em 1985, com a retomada do governo democrático depois do período da ditadura militar, a gente vai ter a criação do Ministério da Cultura, que ele vai ser criado após a reivindicação de diferentes setores da sociedade. Só que aí quando a gente olha para os primeiros anos do Ministério, né, do MINC, do Ministério da Cultura, vamos pensar aí nos 9 primeiros anos dele, de 85 a 94, a gente vai ver que esse ministério teve 10 ministros à frente da pasta e um período de fechamento de 90 a 92. Né? E aí quando a gente amplia esse panorama, colocando de 1985, que foi quando ele foi criado, até 2018, que foi o último momento de existência dele até agora, porque no início de 2019 o MINC vai ser fechado novamente. Então a gente pega, né, de 85 a 2018, nos 33 anos de existência dele, a gente vai ter 21 ministros, né, 21 pessoas à frente dessa pasta, em 7 mandatos presidenciais. E aí, se a gente faz uma média aí, dá mais ou menos um ministro a cada 1 ano e meio, nesses 33 anos de existência, sendo que a gente ainda tem 2 momentos de fechamento nele, de 90 a 92, no governo do Collor, e depois, em 2016, um breve momento de fechamento no governo Temer, mas que esse fechamento acontece também. Então, assim, aí retomando para o que a gente falou lá no começo, né, do entendimento de política pública. Se a gente pensa política pública como ações, né, um conjunto de ações do Estado para intervir de maneira contínua num contexto, pensando numa coletividade, num bem comum em geral, como que a gente fala de continuidade de ações e de continuidade de projetos quando a gente tem essa mudança muito grande de gestores à frente da pasta e quando a gente tem momentos de fechamento, né? Como é que você tem continuidade num cenário que não tem continuidade, né? Num cenário de instabilidade, marcado aí principalmente, né, por essa troca de pessoas à frente da pasta mesmo e por momentos de fechamento, né? E aí, pensando então aí no momento de fechamento que acontece de 90 a 92, nos anos 90 também a gente tem outra questão, né, que vai ser muito marcante nas políticas em cultura no país, que é a implementação do neoliberalismo no país com o governo Collor. E aí, quando essa implementação acontece, né, no governo dele, fora esse fechamento que a gente teve, do Ministério, a gente também vai ter o fechamento de vários órgãos culturais. E aí, quando tem essa implementação do neoliberalismo como um projeto político do governo dele, a gente vai ter uma ruptura e a gente vai ter uma transformação nos modos de financiamento da cultura no país que vão permanecer até hoje, porque ele vai introjetar a questão do incentivo fiscal. E o que é o incentivo fiscal, né? São iniciativas privadas, empresas que vão estar apoiando iniciativas culturais e artísticas, que vão estar aportando financeiramente essas iniciativas. Só que o dinheiro que essas empresas, né, que a iniciativa privada vai investir
em iniciativas, em projetos culturais e artísticos, ele vai ser principalmente público. Então você vai ter empresas, né, iniciativas privadas decidindo para onde uma verba pública vai, porque quase que na totalidade, assim, esse dinheiro do incentivo fiscal vem de verba pública, né? Então você vai ter esse modo de ruptura que vai permanecer como um dos principais modos de financiamento da cultura do país até hoje, assim. E aí também nos anos 90, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90, assim, num contraponto, num posicionamento quase que contrário aí ao que vai estar acontecendo na esfera federal, na esfera nacional. Na cidade de São Paulo, a gente vai ter a Marilena Chauí à frente da Secretaria Municipal de Cultura, e um dos pontos, né, uma das considerações do projeto de governo dela para a Secretaria de Cultura é justamente contra essa lógica neoliberal, né? Então, ela vai ter um projeto que chama Cidadania Cultural, né? Esse projeto de governo dela, que vai entender a cultura como um direito do cidadão, que é o que a cultura é, né? Ela é um direito nosso. Então, que vai entender a cultura como um direito e que vai tentar desmontar privilégios, assegurar que os direitos sejam garantidos às pessoas e tentar colocar novos direitos, aí, novas possibilidades para as pessoas, atuando numa lógica contrária ao que vai estar acontecendo na esfera federal, que vai estar mais associada ao neoliberalismo e a uma questão de mercado. E aí, passando para os anos 2000, mais especificamente para o governo do Lula, a gente vai ter uma tentativa de reestruturação do Ministério da Cultura, né? Então, a gente vai ter iniciativas que vão buscar formular políticas culturais mais permanentes e aproximar o poder público da sociedade civil. Então, a sociedade civil, o povo vai passar a ter acesso a informações e eles vão também atuar junto com o poder público na análise de dados e na formulação de políticas culturais, né? E aí, nesse momento também, o Estado vai estar entendendo a sociedade, o povo, como produtor da cultura. Então, ele vai buscar, ele vai querer conhecer o que cada região produz, o que cada local produz de cultura, ele vai buscar mapear isso e, a partir disso, celebrar convênios entre o poder público e a sociedade. Então, uma das coisas que vai ser criada nesse momento são os pontos de cultura, que são iniciativas que trabalham justamente nesse vínculo aí, nesse alinhamento entre o poder público e a sociedade civil, buscando incentivar, fomentar de alguma forma iniciativas que a própria sociedade já desenvolve, né? E aí, nesse período, no governo do Lula, quem vai estar à frente do Ministério da Cultura na maior parte do tempo é o Gilberto Gil. E aí tem dois trechos do discurso de posse dele que eu vou ler aqui, porque eles são significativos em relação a essas iniciativas que o governo vai ter para a área cultural no momento, né? Então, aqui. E é por isso mesmo que assumo como uma das minhas tarefas centrais aqui, tirar o Ministério da Cultura da distância em que ele se encontra hoje do dia a dia dos brasileiros, que quero o Ministério presente em todos os cantos e recantos de nosso país, que quero que esta aqui seja a casa de todos os que pensam e fazem o Brasil, que seja realmente a casa da cultura brasileira. E aí o outro ponto do discurso de posse dele é onde ele destaca a cultura como um direito, né? Como um direito básico que está alinhado à questão da educação, da saúde, como algo vital também para a população, né? Para a sociedade. Não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim promover o desenvolvimento cultural geral da sociedade, porque o acesso à cultura é um direito básico de cidadania, assim como o direito à educação, à saúde, à vida num ambiente saudável. E aí, como uma das brechas, assim como uma das falhas do governo nesse momento, em relação às iniciativas que vão estar acontecendo no Ministério da Cultura, a gente pode citar o fato do incentivo, né, do mecanismo de incentivo fiscal continuar como predominante, né? Essa foi uma esfera aí que esse Ministério da Cultura do governo do Lula não conseguiu alterar, assim, ele não mexeu nisso. Então, a gente ainda vai ter um incentivo fiscal como a principal fonte de financiamento. Então, a problemática, né, da iniciativa privada utilizando dinheiro público para decidir onde isso vai ser investido, ela vai continuar. E no discurso de posse dele, Gilberto Gil chega a falar que o Estado não tem que ser omisso, ele tem que se fazer presente, ele não tem que ceder a política para o mercado. Mas no decorrer do Ministério, esse é um dos pontos que eles não vão conseguir alterar. Então, a gente vai continuar tendo esse mecanismo como uma das principais fontes de incentivo
para a cultura no país. E assim, lembrando que o incentivo fiscal, né, esse financiamento da iniciativa privada não é um problema, ele também tem sua importância, ele também tem que acontecer, né? Mas a gente não pode deixar que isso carregue aí, que esteja à frente do financiamento, essa lógica de mercado e uma decisão da iniciativa privada sobre como os recursos públicos têm que ser investidos, né? Isso teria que ser aí mais uma forma de financiamento, mas não está à frente, porque isso segue uma lógica de mercado e, enfim, tá vindo, é dinheiro público que é a iniciativa privada que está decidindo como ele vai ser investido, né? E no momento atual, né, logo que o governo que está no poder assume a gestão, no início de 2019, o Ministério da Cultura é novamente fechado. E a princípio ele é transformado numa pasta, numa secretaria que fica dentro do Ministério da Cidadania, mas posteriormente ele vai ser transferido para o Ministério do Turismo. E aí, na prática, né, quando a gente pensa no fechamento de um ministério, o que que acontece, assim? É como se a cultura não tivesse um lugar à mesa para se sentar de forma individual e discutir, né, entre as pautas e as políticas relevantes para o governo que está no poder. Então, a cultura vai virar algo que é uma pasta que está contida dentro de outro ministério, então ela não vai ter esse lugar à mesa, não é um ponto relevante, né, para se discutir ali das propostas políticas do governo. Então ela vai estar dentro disso, e no caso, como ela está dentro de uma pasta dentro do Ministério do Turismo, é como se ela tivesse atrelado a uma questão de turismo mesmo, né? E aí, fora isso, ela também perde capacidade administrativa e perde orçamento. E aí, dando continuidade, assim, da pior forma possível, a troca de gestores à frente da pasta, né? E aí, nesse caso, são secretários, porque o Ministério da Cultura virou uma Secretaria Especial da Cultura. Então, dando continuidade da pior maneira possível para as pessoas que vão estar à frente da gestão cultural no país. Nos 4 anos de governo do Bolsonaro, a gente vai ter 7 secretários da cultura, sendo um interino, e todos os secretários que vão passar pelo governo dele vão estar envolvidos em polêmicas, em posicionamentos descabidos, como, por exemplo, o Roberto Alvim, que vai fazer um discurso se associando, né, trazendo elementos nazistas, e a Regina Duarte, que vai minimizar as práticas violentas que o Estado fez no período da ditadura, né? Para além desse cenário triste, né, desse desmonte institucional da cultura que vem acontecendo nos últimos anos, a gente também vai ter um outro fator que é uma perseguição e repressão a artistas, assim, uma desmoralização dos artistas e das pessoas que trabalham no setor cultural, em especial as pessoas que se posicionam, né, as coletividades que se posicionam contrárias a esse governo atual. Só que apesar de tudo isso, nesse momento, né, nesse período, teve uma movimentação muito importante, que foi a criação da Lei Aldir Blanc, que só foi possível graças à mobilização coletiva do setor cultural e à movimentação de algumas instâncias do poder público. E aí a Lei Aldir Blanc, ela foi criada, né, como um auxílio financeiro para artistas e profissionais do setor cultural diante da calamidade, né, da situação de calamidade que a gente viveu e ainda está vivendo um pouco em relação à Covid-19, porque esses profissionais estavam impedidos de trabalhar porque a gente não podia se encontrar, não podia ter nada presencial. Então aí a lei vai ser criada, né, como essa maneira de auxílio financeiro, e ela recebe esse nome em homenagem ao compositor e letrista Aldir Blanc, que foi vítima da Covid-19, ele faleceu de Covid. Então ela vai ser criada, né, nomeada em homenagem a ele e pensando nesse auxílio financeiro, que é um ponto muito importante, assim, mas para além dele, no cenário da trajetória, assim, das políticas culturais no país, a Aldir Blanc ela vai ser um marco, assim, vai ser um acontecimento muito relevante, porque vai ser a primeira vez que o governo federal vai investir de uma só vez um montante, né, um recurso financeiro para o país inteiro ao mesmo tempo. Então vai ser a primeira vez que o Estado financia diretamente estados e municípios ao mesmo tempo com um incentivo que parte dele, né, que parte do governo federal. Só que aí em 2022, agora, nesse ano, a gente já vai ter o governo voltando para a postura que ele tem desde o princípio, né? Negando aí, vetando uma segunda edição da Lei Aldir Blanc e vetando a Lei Paulo Gustavo, que também foi uma lei criada e pensada para incentivar, para auxiliar o setor cultural, e ela também recebeu o nome em homenagem a um artista, né, o Paulo Gustavo, que também faleceu vítima de Covid-19. E aí, com Aldir Blanc, a gente vai ter então essa movimentação
mobilização geral, né, nacional ao mesmo tempo, com recursos chegando em municípios que muitas vezes nunca tinham recebido um financiamento. Então, toda essa movimentação, essa mobilização que a lei vai gerar nacionalmente, vai gerar reflexões sobre práticas culturais locais e como promover elas, como apoiar, né? Então, durante a execução da lei, você vai ter grupos, né, trabalhando para garantir que a lei seja executada, que ela aconteça, que esse auxílio chegue para as pessoas, chegue nos municípios, nos estados. E do outro lado, você também vai ter uma mobilização coletiva muito forte de gerar materiais de apoio, promover debates e conversas para que os municípios peguem essa verba, né, aceitem essa verba e saibam como aplicar ela. Então, muitas questões vão sendo levantadas e vão surgindo nesse período, porque você vai ter uma movimentação ali que vai possibilitar um financiamento, que vai possibilitar que a movimentação aconteça, né? Então, assim, como mapear artistas do município que nunca tinha feito um levantamento sobre profissionais do setor cultural ou artistas que tinham ali, né? Que municípios têm mecanismos, têm ferramentas para mapear isso, para pensar como esse recurso vai ser distribuído, como criar editais, né? Como criar processos de seleção para distribuição desse recurso que vai vir, como distribuir ele, como acompanhar a execução dessa verba, como artistas que nunca tiveram financiamento vão conseguir executar o projeto de uma forma correta, né? Então são muitos pontos relacionados à prática mesmo, né? A esse fazer que vão ser levantados ali e que a gente perde muito, assim, pensando mesmo numa formação aí, numa trajetória de políticas culturais, numa estruturação nacional de movimentação de recurso federal. A gente perde muito quando uma segunda edição dessa lei não é aprovada, porque toda essa mobilização que começou, ela se perde, né? Eu sei que, para além disso, tem uma questão de vidas humanas, de pessoas, né, que precisam desse dinheiro, que precisam trabalhar, né? Acho que mais de uma questão de precisar de um auxílio financeiro, é muito importante que a gente tenha um entendimento de que isso é porque a pessoa precisa trabalhar, né? Ela precisa desse incentivo, desse auxílio, dessa garantia do Estado para que ela consiga trabalhar, né? Então é isso, a gente perde tanto nessa movimentação da trajetória das políticas, de algo que poderia ser estruturado nacionalmente, de questões que vão aparecendo só quando elas podem aparecer, como nesse momento que você tem uma lei ali, você tem recurso para ser executado, para financiar, quanto no âmbito, né, ali particular das pessoas, assim, porque é um auxílio para a pessoa poder trabalhar, né, e poder viver, assim. E aí, me encaminhando para o final, então, para uma fala de finalização, eu queria reforçar o fato da cultura ser um direito garantido pela Constituição e que é muito importante que a gente entenda isso como um direito nosso para a gente poder reivindicar e cobrar isso do Estado, né? Cobrar que isso seja garantido e assegurado por ele, porque é um direito nosso. Né? E quando a gente reivindica essa questão do direito à cultura, a fruir, a criar, eu acho também que a gente está reivindicando possibilidades, né? Possibilidades possíveis, possibilidades de sonhar outros mundos, de outros imaginários e de se afetar, né? De nos afetarmos de uma maneira sensível diante do mundo. Então é isso, muito obrigada, se cuidem e até uma próxima.